Vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão. E ó, carnaval vai rolar, mas vai ter vídeo aqui todos os dias, inclusive na rodada de Liga dos Campeões, esse fim de semana todo. Então, a única coisa que eu peço para você que está me assistindo é dê tempo para eu poder mostrar o meu serviço para vocês. Vocês vão gostar, se inscreva aqui, deixa o like e vamos que vamos, tá? Hoje eu vou deixar na tela para vocês duas aumentadas muito legais lá da Bet Nacional para o campeonato alemão. As aumentadas da Bet Nacional para a galera que está montando uma banca são uma excelente pedida. E lá no nosso grupo gratuito a gente oferta muitas outras supercotações, a gente filtra aquelas que são melhores para vocês. Então entre no nosso grupo, para tudo que você está fazendo e vai aqui no link do primeiro comentário fixado. Enquanto eu vou rodando a vinheta, você vai deixar o like aqui, verificar a sua inscrição e comentar com os seus palpites também. Qual a boa? Eu que pergunto para você hoje. Comente aqui e vamos embora rodar para vocês as dicas de hoje. Vamos embora, pessoal, palpites de sabadão, e hoje a gente começa analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Real Madrid contra a equipe da Real Sociedade. O único jogo do Campeonato Espanhol, o Real Madrid não tem muito o que dizer, né? Tá brigando aqui ponto a ponto com o Barcelona pela liderança do Campeonato Espanhol, e está jogando bem, emendou 9 vitórias nos últimos 10 jogos em casa, é um time bastante ofensivo, muitos jogadores se recuperaram de lesão, e com isso o Real Madrid já engrenou aqui 7 vitórias seguidas e vem jogando muito bem, desempenho ofensivo realmente muito forte, e dispensa apresentações com o Mbappé marcando gols em praticamente todos os jogos. Foi assim, inclusive, diante do Valência, no último jogo, o Real Madrid venceu por 2-0. A Real Sociedade não chega mal para esse confronto também não, tá? Inclui uma vitória para o Barcelona dentro dos seus domínios, uma campanha de invencibilidade de 7 jogos, marcou gols em 9 dos últimos 10 confrontos, com o destaque do time, né, sendo o Guedes, mas principalmente o Oyarzabal, o atacante da equipe, tá? O Real Madrid vem no seu 4-3-3 com Güler, Mbappé e Vinícius Júnior, que tá produzindo. Aliás, a aumentadinha da 365 deve ser no Real Madrid, tá? Pessoal, aqui é procedimento padrão no Real Madrid, um time que toma muitos gols, mas é um time que consegue vencer a grande maioria dos confrontos. Muitas vezes tem desempenho melhor em segundo tempo do que no primeiro. Real Madrid tem estatísticas muito interessantes aqui, que 6 dos últimos 7 jogos do Real Madrid tiveram mais de 11 escanteios. Então é um time para poder pegar aquela pressão. E a Real Sociedade sofreu gol em todos os 17 de jogos fora de casa pela La Liga, que é a maior sequência em andamento da competição. A vitória do Real Madrid ao vivo aqui é o que mais me agrada e, obviamente, o cenário de gols aqui também é interessante, porque são dois times com um poderio ofensivo bem interessante e defesas titubeantes, a do Real Madrid um pouquinho menos, beleza? No segundo jogo, pessoal, o Campeonato Italiano, a gente começa aqui com como recebendo a equipe da Fiorentina, como que conseguiu a classificação para a semifinal da Copa da Itália, se eu não me engano, a primeira vez, venceu o Napoli nos pênaltis, tá? No Campeonato Italiano, o time tá brigando por vaga na Liga dos Campeões, no momento tá 5 pontos atrás, mas tem um confronto a menos. Então, se vencer hoje, fica só 2 pontos de Roma e Juventus. O confronto de hoje é realmente muito importante. A equipe treinada pelo Cesc Fábregas vem jogando muito bem, sendo muito efetiva no lado ofensivo e cedendo pouco aos seus adversários, como um dos times que menos sofreu gols em cantos em casa na Série A, uma média super baixa de escanteios sofridos, média de 3.3, é muito pouco, tá? Time que é pouco agredido e pouco pressionado e eventualmente conseguir as suas vitórias dentro de casa. O Como, se eu não me engano, ele só perdeu 2 jogos dentro dos seus domínios. Foi um jogo, se eu não me engano, para o Bolonha e esse jogo aqui também para a equipe do Milan. Nem perdeu o Bolonha, empatou, perdeu só para o Milan na competição. O desempenho realmente é muito forte, tá? Como tem um estilo de jogo, é muito por conta dos reforços, das contratações, jogando um 4-2-3-1, com o Kiva sendo o principal jogador de frente, o Vojvoda jogando muito bem, com o Passe sendo o principal meio de meio. Vai enfrentar a Fiorentina, que começou 2026 com uma campanha boa e parecia que ele ia conseguir uma sobrevida na zona de rebaixamento, né? Ele ficou 4 jogos aqui invencível, venceu 2 jogos, segurou Milan, segurou Lazio, mas os resultados recentes já não são bons e o time agora engrena 3 jogos sem vencer com 2 derrotas. E no último jogo a gente pode dizer que foi uma derrota frustrante para a equipe do Torino. Eu até cantei a pedra que esse jogo ia ser bastante movimentado, mas a Fiorentina tem sofrido muito no lado defensivo da bola, tá? O time da Fiorentina na classificação geral está dentro da zona de rebaixamento, então a situação segue muito periclitante, tá? Nico Paz marcou gols aí nos 2 duelos diretos que aconteceram e Solomon, obviamente, pela Fiorentina é o principal jogador. O time da casa tá jogando muito bem, mas teve um jogo meio de semana que dá um desgaste, mas essa praticamente invencibilidade em casa me faz acreditar que o menos 0,25 ao vivo do Como é a melhor pedida e a minha recomendação para vocês, tá? Como é o único time da Série A que não ficou atrás no placar em casa no primeiro tempo, a melhor marca da liga, tá? E um recorde nessa rodada é que 17 partidas da Fiorentina nessa Série A tiveram ambos os times marcando gols. Então, a Fiorentina também sofreu gols em 14 dos 19 jogos que disputou fora de casa. Então, é um desempenho realmente
muito ruim. Então vamos de como, menos 0,25 ao vivo, essa é a melhor pedida. A Inter pega a Juventus num confronto que ele é de suma importância para a Juventus. É um dos últimos tiros aqui para o time tentar uma arrancada para poder buscar um improvável título e para poder encerrar uma sequência momentaneamente ruim aqui da Juventus, somando aí todas as competições. A Juventus ela vai engrenar aqui uma derrota para a Atalanta, que causou eliminação na Copa, um empate com a Lazio, só venceu um dos últimos 4 jogos, porque antes havia empatado com o Bolonha também. Tirando isso, né, esses pequenos resultados recentes, o futebol da Juventus, ela é muito interessante, o time é muito bem treinado, é forte no lado ofensivo, defensivamente cede algumas chances, mas é um time realmente muito digno e muito perigoso, tá? Um dos times que pode botar medo aí, que briga com a Inter em relação à grandeza é a Juventus, então obviamente é um clássico muito tradicional. A Inter, por sua vez, desde a derrota que sofreu na Liga dos Campeões, engrenou, foi 5 vitórias seguidas, 5-0, 2-0, 6-2, então o ataque tá fluindo muito bem, é um dos times que mais marca gols na competição, inclusive 9 dos últimos 12 jogos da Inter como mandante foram mais de 2,5, mesmo com o time sofrendo poucos gols, o que mostra que realmente o ataque tá muito forte, tá? A Juventus perdeu todos os 4 jogos fora de casa que saiu no placar, então alerta para esse time, mas é um time realmente perigoso. Uma coisa que me incomoda aqui é que várias vezes que eu peguei a Inter contra esses times, a Inter não correspondeu. Vou até botar todos os jogos aqui, aumentar a quantidade de partidas, porque eu peguei a Inter contra o Milan e ele perdeu. Depois peguei o Inter aqui contra o Napoli e empatou, não ganhou. E isso me deixa com o pezinho atrás para poder pegar um time que realmente é tão forte. Eu gosto do cenário de gols nesse jogo, pessoal. Os dois times estão jogando muito bem. Os jogos desses dois times têm sido bastante movimentados. Jogos da Inter têm uma tendência a gols. A partir do momento que sair o primeiro, o jogo vai ficar bastante movimentado também, que se for da Inter, a Juventus vai ter que sair. Então mais de 1,5 ao vivo para mim aqui, a melhor pedida, beleza? Indo pro campeonato alemão, são os jogos mais cedo, devia ter começado por eles, né? Mas vamos embora. Leverkusen contra o São Paulo. Leverkusen que teve aquele jogo de Copa no meio de semana, e aí parece que eles sentiram um pouquinho a perna, porque eles ganharam do São Paulo, mas depois acabaram empatando com o Gladbach, que tá fazendo uma campanha bem ruim. Agora o time quer retomar o caminho das vitórias e precisa de vencer para poder se colocar aqui nas primeiras colocações para poder conseguir vaga para a próxima Liga dos Campeões. É o principal objetivo desse time, que tem bons jogadores de frente, um estilo ofensivo com Patrick Schick, Grimaldo, todos jogando muito bem, para poder pegar um São Paulo que chega para essa partida aqui após uma vitória muito inesperada diante do Stuttgart. Encerrou uma sequência muito forte do Stuttgart e encerrou uma sequência do próprio São Paulo de 8 jogos sem conseguir vencer. A briga do time ainda é para não cair, então o São Paulo tem que ficar de olho aberto, tá? Ponto que me preocupa aqui é o desempenho ofensivo desse time, que fez só 20 gols na competição, é a segunda pior marca da liga. O Leverkusen é grande favorito dentro dos seus domínios, consegue jogar muito bem, cria chances, vence a grande maioria dos confrontos, enquanto o São Paulo praticamente só faz perder e toma gols aqui em todas as partidas, tirando o jogo diante do mais, tomou gol em todos os jogos. Então o Leverkusen ao vivo, qualquer coisa acima de 1,70 é interessante, 2-1 dos placares mais prováveis aqui, e o over é sempre uma boa pedida. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Frankfurt recebendo a equipe do Gladbach, e o Frankfurt tá querendo retomar o caminho das vitórias aqui, desempenho da equipe que não vem bem, né? São apenas uma vitória nos últimos 10 confrontos. Então o Frankfurt, que trocou de treinador, conseguiu um empate no último jogo e agora quer retomar o caminho. O Frankfurt tinha começado tão bem que mesmo com essa sequência ruim, o time ainda está na 8ª colocação, mas está muito longe de competição europeia, 8 pontos atrás, então a resposta tem que ser dada hoje, ok? O adversário, por sua vez, não vive um momento muito bom também. É o Gladbach, que empatou no último jogo, foi o terceiro empate nos últimos 5 e o time só tem 2 vitórias nos últimos 10 confrontos. O desempenho ofensivo dessa equipe é fraco, defensivamente se importa mal e fora de casa tem um desempenho muito abaixo. Então a minha preocupação hoje com a equipe do Mönchengladbach, ela é muito grande. Eu tô na pegada, mesmo que as estatísticas não mostrem, de que esse vai ser o jogo de retomada da equipe do Frankfurt, que é um dos times que mais sofre gols depois dos 31 minutos. O Frankfurt é um dos times que mais desperdiça pontos. Foram 12 já nessa competição, mas o Gladbach não conseguiu vencer na liga contra times que começaram na parte de cima da tabela em relação a eles. E o Gladbach conquistou apenas um dos 30 pontos possíveis quando saiu atrás do placar. Então, se a gente conseguir um gol do Frankfurt aqui, a gente tem grande chance, porque o ataque do Gladbach é fraco e dificilmente vai virar. Então, o Frankfurt para poder vencer aqui também, 2-0, 2-1, os placares mais prováveis aqui. E eu vou no menos 0,25 do Frankfurt nesse segundo jogo. O Werder Bremen recebe o Bayern de Munique e eu não tenho tanto que analisar esse jogo, porque é um confronto que, historicamente, ele é péssimo pro Werder Bremen. Se eu não me engano, são 39 jogos. Eu acho que o Werder Bremen
não conseguiu ganhar nenhum do Bayern. Então, assim, é uma freguesia, assim, tamanha de um time que tá brigando para não cair, que não vence há 10 jogos. Então, o Werder Bremen, ele tá na zona de rebaixamento e a situação realmente é periclitante, tá? Para poder piorar, vai pegar o Bayern, que vem atropelando todos os seus adversários, jogou no meio de semana diante do Leipzig, venceu por 2-0 no aperto e, antes disso, havia retomado o caminho das vitórias no alemão também, goleando a equipe do Hoffenheim. O Bayern de Munique é um time que, como eu falei já diversas vezes, dispensa apresentações e meio que goleia quanto quer. Os jogos do Bayern sempre tendem a muitos gols, não à toa a linha fica em 3,5, né? O Bayern, inclusive, marcou gols em cada uma das últimas 33 partidas. E os últimos 6 jogos do Bayern, como visitante, tiveram mais de 3,5 gols. Mas os últimos 4 do Werder Bremen puxaram para menos de 2,5, que é um time que tem um ataque muito fraco. Então a gente conta com gols aqui muito do lado do Bayern. Que eu vou recomendar, pessoal, uma vitória do Bayern aqui no primeiro tempo mesmo, tá? Qualquer coisa acima de 1,60 pode pegar. O Bayern tem tudo para poder vencer por 1, 2, 3-0 aqui. Pode se complicar, mas mesmo se complicar, a gente se pega no live aí. Vamos embora, porque o Bayern é para meter ficha em 2026. Um dos jogos mais legais da rodada e que eu tô com muita expectativa de ver é o Hoffenheim contra o Freiburg. O Hoffenheim, ele está numa sequência aqui muito forte de gols marcados e muito forte em vitórias dentro de casa também. O Hoffenheim tem uma média de gols muito alta, acho que só o Bayern e o Borussia estão com uma média um pouco mais alta do que essa do Hoffenheim. Em casa, a média do Hoffenheim é até maior. E é um time que só perdeu 2 pontos após sair vencendo. O grande problema é que o time vai pegar o Freiburg, que é um dos times mais perigosos dessa Bundesliga. Não à toa, o time só perdeu 3 dos últimos 10, 2 deles por liga. Eu vou filtrar aqui só pra gente ver os jogos do campeonato alemão e não tem praticamente ninguém conseguindo ganhar da equipe do Freiburg. Perdeu só para times que estão lá em cima, Leipzig, Stuttgart e aqui um tropecinho diante da equipe do Heidenheim. No último jogo, uma vitória diante da equipe do Werder Bremen. É um time muito perigoso, principalmente dentro de casa, e é um time muito resiliente, já que ele conquistou 15 pontos após sair no placar. É o melhor desempenho nessa liga. É Kramaric de um lado, Suzuki Manatovic do outro, jogo que pra mim, pessoal, é pra expectativa de gols, embora eu ache sim o Hoffenheim favorito, eu achei baixa essa cotação de 1,70 pro nível do adversário, tá? A média de gols nos jogos desse time é super alta, tanto de marcado quanto sofrido, e o mais de 2,5 pra mim, a melhor pedida. Pra poder finalizar o campeonato alemão, pessoal, a gente tem aqui o Stuttgart recebendo a equipe do Colônia, e eu espero que o Stuttgart vá retomar o caminho das vitórias. O time tinha jogado no meio de semana, sentiu o desgaste, perdeu pro São Paulo, mas perdeu fazendo gol, coisa que o time faz praticamente em todos os jogos, né? O Stuttgart é uma máquina ofensiva, é um time que produz muito, tem o Undav agora voltando pro ataque, Furich também, e é um time muito interessante, joga num 4-2-3-1, muito efetivo e com um desempenho em casa muito sólido. Briga no momento aqui por Liga dos Campeões, só perdeu um dos últimos 10 para o Bayern, tá? Então não perde para praticamente ninguém. Tem 39 pontos no momento, quer vencer para poder pegar posições de Hoffenheim e Leipzig, então é um confronto ideal. Pega o time do Colônia, que tá aqui naquele limbo de 10ª colocação, e você fala, pô, tá tudo bem pro Colônia, mas são só 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Pior do que isso, é um ataque que não produz tanto, embora tenha aqui já 30 gols e 34 gols sofridos. É um time bem meio de tabela mesmo. O desempenho recente do Colônia, ele é até um pouquinho animador, ele conseguiu alguns bons jogos aqui, como diante do Mainz e diante do Wolfsburg, mas fora de casa o desempenho dessa equipe cai muito, tá? O Stuttgart é o time que dos dois times que mais conseguiu pontos após sair atrás no placar. O Colônia marcou mais de um gol em só 2 dos últimos 10 jogos da liga e em 15 dos 21 jogos do Colônia, ambos os times balançaram as redes. O jogo pode ter sim, ambas marcam, mas a vitória do Stuttgart para mim, 1,70 é a melhor pedida e a minha indicação, tá? Reforçar para vocês os bilhetes da Bet Nacional para o campeonato alemão, vale bastante a pena, o limite é baixinho, então para quem tá montando banca é muito interessante. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário, tá? Indo para a Copa da Inglaterra, pessoal, eu vou falar aqui rapidamente sobre alguns jogos. Aqui uma discrepância muito grande e embora o West Ham esteja brigando muito para não cair, esse é o tipo de confronto que dá uma moral muito grande para o time e que pode fazer com que se acerte algumas peças e que o time consiga aqui produzir bem. Mas o Burton também não é um time bobo, tá? E um time que tem um ataque que é muito perigoso. O grande calcanhar do West Ham na temporada são o sistema defensivo. Então eu acho que é um cenário para gols aqui nesse jogo. Eu vou buscar o mais de 2,5. Pode vir tanto com gols do West Ham quanto com gols dos dois lados, tá? O Aston Villa pega a equipe do Newcastle, pessoal. E embora o Aston Villa esteja com algumas baixas aqui,
o Newcastle está muito mais baleado e a situação do Newcastle é muito complicada. Esse jogo, inclusive, pode sacramentar a queda do treinador do Newcastle, mas o Newcastle vive uma encruzilhada, porque ele precisa de desesperadamente melhorar o seu desempenho na Premier League e ele ainda tem disputa de Champions para poder fazer muito em breve. Então, o que acontece? O Newcastle, com os desfalques que tem, essa competição acaba virando uma competição secundária. Pro Aston Villa, que vem jogando muito bem, retomou o caminho das vitórias com a vitória diante do Brighton, que está disputando a Liga Europa e é muito acima dos adversários, tá tranquilo, passou fácil. O Aston Villa pode se implicar nessa competição, até porque o título da Premier League ficou muito complicado. Então eu acho que o Aston Villa aqui com o empate a 0 a gente fica muito bem defendido, dificilmente vai perder e para mim essa é a melhor pedida. E para poder finalizar, pessoal, Liverpool e Brighton, esse é um confronto aqui que o Liverpool tem um histórico muito positivo, venceu os últimos 5 jogos que disputou em casa, né, diante da equipe do Brighton, então esse é um conforto. Os últimos jogos também têm sido bastante movimentados e o Brighton no momento, embora tenha perdido aqui para a equipe do Aston Villa, perdeu também para o Crystal Palace e tá ameaçado no momento aqui na Premier League um pouco de rebaixamento, né? O time tá na classificação geral aqui só 7 pontos acima do West Ham, então a situação do Brighton é bastante complicada, o que mostra, né, que o time pode não se implicar tanto nessa competição também. Muitas vezes, como eu falei, os times usam essa competição para poder rodar o elenco, para poder poupar alguns jogadores, mas o Liverpool tem que dar uma resposta por conta da quantidade de jogos ruins que vem jogando e muitas vezes a Copa pode acabar sendo a esperança do Arne Slot de conseguir um título na temporada. O time tem Liga dos Campeões, mas passou direto, tem a Premier League, que ele tem que subir para conquistar a vaga para a Liga dos Campeões, mas em casa ele tem um desempenho tão positivo que eu acho que o Liverpool vai bater a equipe do Brighton. O jogo pode sim tender a gols, o mercado de 2,5 aqui é interessante, mas os jogos do Brighton têm puxado tanto pro under que eu vou recomendar aqui a vitória do Liverpool ao vivo em 1,80 ou mais. Para mim o Liverpool passa do Brighton, vence por 2-0 ou 2-1 e esses são os meus palpites para esse sabadão. Beleza, pessoal? Então essas foram as minhas dicas, pergunta você quais as suas e a única coisa que eu peço aqui encarecidamente é, cara, deixa o like, você tá no celular, para dar o like, verifique se você está inscrito e ajude o nosso canal. Tenho postado vídeos aqui todos os dias, independente de onde eu tô, viajando, às vezes atrás e tal, mas eu tô postando e a gente tá numa fase boa, né? Hoje já acertamos aqui o jogo do Milan, o jogo do Borussia não deu para entrar e vamos que vamos para que esse seja um excelente final de semana. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets para vocês.